E hoje nós vamos para o capítulo 2 do profeta Oséias. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Ao estudar os profetas, é muito importante entender que Deus ele usa os seus profetas para profetizar a respeito do contexto imediato, ou seja, para profetizar o que estava acontecendo naquela época do profeta. Como, por exemplo, no profeta Oséias, ali em torno de 755 a 715 a.C. E ele também pode usar os seus profetas para profetizar coisas futuras. Então, ao estudar os profetas, leve em consideração que Deus ele pode inspirar o seu profeta para profetizar algo daquela época ou a respeito de coisas futuras. Entendendo isso, eu dividi o capítulo 2 do profeta Oséias em 5 blocos. O primeiro bloco, que vai dos versículos 1 a 5, o profeta denuncia os pecados do povo de Israel. Dos versículos 6 a 10, Deus faz uma comparação. Deus mostra para o povo de Israel o que eles perderiam e o que aconteceria se eles servissem a deuses estranhos e abandonassem o próprio Deus, que era ali a figura do marido do povo de Israel. No bloco 3, Deus interrompe o culto porque estava existindo ali uma mistura, uma espécie de ecumenismo. E esse bloco de número 3 vai dos versículos 11 ao versículo 13. Dos versículos 14 ao 15, os dois versículos 14 e 15, que é o bloco 4, fala a respeito de Deus levando o seu povo para um particular. Sabe quando Deus isola o seu povo ou isola os seus servos para ter ali com eles um particular? O bloco 5, que vai dos versículos 16 ao versículo 23, Deus mostra como será o reino eterno. E aqui é uma profecia para um futuro distante da época do profeta Oséias e muito mais próximo para o nosso tempo. Então nós vimos aí que 5 blocos dividindo aí o estudo do capítulo 2 do profeta Oséias. Então vamos lá, o primeiro bloco que fala sobre o profeta Oséias denunciando o pecado do povo, nós vamos destacar apenas alguns versículos de cada bloco para que esse estudo não fique muito grande. Então o profeta Oséias denuncia o pecado do povo. Olha só o que diz o versículo 1. Dizei a vossos irmãos Ami e às vossas irmãs Ruamá. Olha que interessante. No capítulo 1 está escrito Lo-Ami e Lo-Ruamá, né? Esse prefixo Lo significa não ou significa algo negativo. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, o próprio Deus inspira o profeta a não usar este prefixo Lo, que significa algo negativo. Deus está mostrando para o povo de Israel que eles eram povo e que o favor estava sobre eles. E aí ele diz, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Aqui quando o profeta fala que a mãe de Israel estava se prostituindo, ele estava falando a respeito daqueles que eram líderes da nação, reis e até os próprios sacerdotes que influenciavam o povo a adorar deuses estranhos. Lembra que o profeta Oséias usa a nação de Israel como com a figura de uma esposa que estava traindo o seu marido? E a mãe especificamente são aqueles que estavam na liderança, que estavam desviando o povo do caminho do Deus verdadeiro. Então Deus ele denuncia aqui, olha o versículo 4, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. E o que seriam filhos de prostituições? Filhos de prostituições são justamente aquelas pessoas que elas crescem aprendendo que é certo, é correto adorar a deuses estranhos. Então o profeta denuncia toda a liderança da nação de Israel dizendo, vocês estão ensinando os filhos a adorarem deuses estranhos. E isso é prostituição espiritual. Agora o bloco 2 mostra Deus fazendo essa comparação. O que eles receberiam ou qual tipo de castigo eles sofreriam se eles desviassem dos caminhos do Senhor. Olha só o que diz o versículo 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe
para que ela não ache as suas veredas. Isso aqui é muito sério. Pessoas que idolatram situações ou pessoas que idolatram outras pessoas, elas passam a ficar parecidas com aquilo que elas adoram. E o que isso significa? Significa que muitas pessoas, por idolatrarem a internet ou idolatrarem um relacionamento, algumas pessoas idolatram políticos. Elas passam a não enxergar a realidade e aquilo que Deus tem para a vida delas, e elas entram em uma cegueira espiritual. O povo de Israel não estava enxergando o Deus verdadeiro porque eles estavam misturando o culto e adorando a deuses estranhos. Olha o versículo 7. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Nós vemos aqui que o povo sempre vai buscar o Deus verdadeiro. Agora eu quero te perguntar algo. Não foi isso e não é isso que nós estamos vendo nessa crise de saúde? Muitas pessoas viram que os seus deuses, os deuses que elas ergueram, eram deuses fracos, eram deuses falhos. Pessoas que não tiveram mais o suporte ali da medicina, pessoas que não tiveram mais o suporte ali daquele pastor que ficava pregando somente bênçãos, pessoas que não tiveram suportes de seus artistas preferidos. Todos os deuses deste mundo caíram diante desta enfermidade. E assim como diz o versículo 7 e o versículo 8 aqui do profeta Oséias, do capítulo 2, nós vemos que Deus, ele derruba todos aqueles deuses que são falsos, porque nós sabemos que só existe um Deus que é verdadeiro. Agora vai lá comigo no versículo 11. Olha só o que diz o versículo 11. Aqui nós já entramos no terceiro bloco, né? Que Deus, ele interrompe o culto. E nessa crise de saúde nós vimos também Deus interrompendo o culto. E todas as vezes que Deus interrompe o culto é porque ele não está se agradando do culto. Muitas igrejas e muitos irmãos foram proibidos de se reunirem para adorar a Deus. E acredite, queridos, não existe crise de saúde nenhuma que possa interromper o culto, senão o próprio Deus. E nós vemos que Deus, ele interrompe o culto porque as pessoas estavam misturando coisas seculares, coisas deste mundo com o culto verdadeiro. Olha o que diz o versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as luas novas e os sábados, e todas as suas festividades. Aqui está falando sobre todas aquelas festas e aqueles rituais que Deus ordenou para o povo de Israel. E nós vamos encontrar essas festas em Levítico capítulo 23. Deus ordenando a festa da Páscoa, a festa ali dos pães asmos e todas aquelas festas que apontavam para o futuro, e algumas delas até para a nossa época. Quando Deus, ele interrompe aquilo que ele mesmo estabeleceu, o culto, significa que muitas dessas pessoas estavam misturando coisas que eram de Deus, coisas verdadeiras, com coisas de cultos a deuses estranhos. Nós vimos isso também aqui, principalmente na nação brasileira. Vassoura ungida, feijões mágicos e uma série de objetos que não fazem parte do culto ao Deus verdadeiro. Agora, olha só, o versículo 13 diz: E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Baal é muito citado na palavra de Deus. Inclusive, nessa época de Oséias, os povos que adoravam a Baal acreditavam que ele era o Deus da tempestade ou era o Deus das chuvas. E quando passava muito tempo sem chover, eles pensavam que Baal estava muito bravo ali com aquela nação e eles começavam a intensificar o culto a Baal para que chovesse. Por isso que o profeta Oséias denuncia no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: É esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Olha só, o profeta denunciando e falando: vocês acreditam que Baal, que vai trazer a chuva, eu vou transformar a sua vide, a sua figueira, em um campo devastado. Eu vou transformar todas essas plantações em um deserto. E aqui Deus mostra que ele não tolera mistura
ao culto que ele estabeleceu e ele não tolera que outros deuses ou outras divindades sejam estabelecidas. Só existe um Deus, um único Deus verdadeiro, um único Deus responsável por enviar a chuva e por reter essa mesma chuva. Essa história de adoração a Baal e de acreditar que Baal era o Deus da chuva, ela não é, já na época de Oséias, não era uma ideia nova. Eu não sei se você vai lembrar, em 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos ali o profeta Elias, confrontando os profetas de Baal. Ele propõe ali, um holocausto e o Deus que respondesse com fogo, o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Depois Deus fala lá para ele conversar com Acabe, o rei da época, que o próprio Deus enviaria a chuva, que estava ali sem chover há muito tempo. Então nós vemos que Deus, ele não tolera o culto a outras divindades e que ele é o responsável por enviar e por reter essas chuvas. Agora, o versículo 14, Deus ele já sai um pouquinho do contexto imediato e entra no contexto profético. Aqui nós vemos uma transição. Olha só, portanto, aqui esse portanto faz uma ligação do que ele estava falando daquela época, daquele contexto para algo futuro. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está falando que levará o seu povo ao deserto, para um lugar em particular, para trabalhar no coração. Existem muitas pessoas que não conseguem ouvir a Deus no meio da multidão ou no meio do trabalho. E às vezes Deus proporciona situações para que aquela pessoa fique isolada, para que os ouvidos espirituais dessa pessoa estejam atentos ao que Deus está falando. O próprio profeta Elias, Deus proporcionou uma situação e ele foi parar dentro de uma caverna. E ali ele só consegue ouvir a voz de Deus em uma brisa mansa e suave. Esse versículo 14, quando Deus fala que levaria o seu povo ao deserto e falaria ao seu coração, também nos leva a Apocalipse no capítulo 12. Lembra ali quando fala sobre a mulher e o dragão? Ali mostra Deus dando à mulher asas da grande águia para que ela voasse e fosse até o deserto. Aqui também é uma mensagem profética para Apocalipse capítulo 12. E para que este vídeo não fique muito grande, eu vou deixar esse tema para um outro vídeo. E o versículo 15 diz: E lhe darei as suas vinhas dali e ao vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui o Senhor está falando para o povo de Israel: eu vou restaurar você e você estará limpa e fiel da mesma maneira que eu te criei. Agora, a partir do versículo 16, ele diz assim: E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamará mais meu Baal. Chegará um tempo que não existirá confusão em nenhum tempo. Todas as pessoas vão olhar e ver: aquele é o Deus verdadeiro. E aqui, Deus está falando a respeito da festa dos tabernáculos. Eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito das 7 festas do Senhor. A última festa é a festa dos tabernáculos. É quando Deus fala a respeito do reino eterno. Você já deve ter ouvido falar sobre o ano de descanso. Muitas pessoas não compreendem que o ano de descanso que Deus estabeleceu para o povo de Israel na antiga aliança, ou o 7º dia da semana como dia de descanso, não era algo para que nós praticássemos hoje em nosso tempo. Mas o 7º dia da semana, ou o 7º ano de descanso, fala a respeito da festa dos tabernáculos, quando Deus proporcionará o descanso eterno, o 7º milênio, 6.000 anos, que é o tempo do homem, que já está se findando, e o 7º milênio fala sobre a festa dos tabernáculos, que é o ano de descanso que Deus nos proporcionará. A partir do versículo 16, o profeta Oséias está tratando a respeito disso. Olha só o que diz: E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles alianças com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Aqui o versículo 18 está falando a respeito de uma restauração que Deus vai fazer.
O leão, ele vai poder ficar do lado de um coelhinho e não terá problema mais para este coelhinho, porque Deus ele estará restaurando tudo como era antes da queda do homem. Aqui está falando sobre o reino eterno, o tempo de descanso, o 7º milênio, quando Deus restaurará todas as coisas. As guerras acabarão, todos os conflitos cessarão e será estabelecido o reino de Deus. Agora, o versículo 20 fala assim: e desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. 1 Coríntios 13, 12, ali está falando sobre o amor. E o apóstolo Paulo ele fala que e eu conhecerei como sou conhecido. E o que isso significa? Significa que este versículo 20 aqui, ele está falando que da mesma maneira que Deus nos conhece de um jeito, de uma forma íntima, nós conheceremos Ele da forma que Ele é. O apóstolo Paulo fala, da mesma maneira que eu sou conhecido, eu vou conhecer Ele. Percebe? Chegará o dia que nós vamos conhecer a Deus da maneira que Ele é. Agora vai lá para o versículo 23. Versículo 22 diz: e a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E aqui fala sobre quando Deus semeou Jesus na terra. E o versículo 23 diz: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e de Lo-ami, e direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui está falando sobre a ressurreição dos mortos. Deus ele estará semeando na terra. E o que é Deus semeando na terra? Deus envia o Espírito Santo e nós somos semeados, porque o versículo 22 fala sobre o dia de Jezreel. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, desce o Espírito Santo e nós somos regados. E aqui o versículo 23 fala, e semeá-la-ei para mim na terra. E compadecer-me-ei de Lo-ruama e a Lo-ami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui está falando sobre a ressurreição dos mortos. Presta atenção que isso é muito profundo. O versículo 22 fala, e estes responderão a Jezreel. O que é Jezreel? O dia que Deus semeia, o dia que Deus semeou. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, e a descida do Espírito Santo é a semente de Deus em nós, na igreja do Senhor. E semeá-la-ei para mim na terra. Aqui está falando sobre o dia em que nós morreremos, largaremos este corpo que é corruptível e seremos semeados, nós ressuscitaremos. Aqui fala sobre a ressurreição dos mortos. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corpo, em corrupção, e ressuscitará em corpo, em incorrupção. A igreja, ela será semeada na terra quando nós morrermos em Cristo Jesus. E nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, porque o versículo 23 diz, e semeá-la-ei para mim na terra, e assim nós seremos chamados povo do Deus vivo. O profeta Oséias está profetizando para a nação de Israel, que agora é povo de Deus, e somado ao povo de Judá, que forma ali o Israel de Deus. Bom, eu espero que esse breve estudo tenha falado ao seu coração. Fica aqui comigo porque no próximo vídeo nós estaremos falando do capítulo 3. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.